Imagina só, construir um império de R$500 bilhão convencendo milhões de pessoas de que a televisão na sala de estar delas é literalmente o olho da besta. E não só isso, né? Imagina erguer uma instituição global inteira baseada na rejeição absoluta da sociedade moderna. Sim, tipo, isolando seguidores do mundo exterior e ditando desde o tamanho da saia até, sei lá, a proibição estrita de jogar uma partida de futebol no domingo. Exatamente. E o mais intrigante de tudo isso é que o arquiteto desse império antimundo terminou os dias dele pregando para multidões, mas protegido por uma espessa fortaleza de vidro blindado. Nossa, sim, é uma contradição fascinante. Bom, sejam todos bem-vindos a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. A nossa missão na imersão de hoje é tentar entender a vida e a mente de David Martins de Miranda. Isso mesmo. E para quem nos ouve, a gente está baseando essa análise numa pilha bem rica de materiais, tá? Temos os relatos autobiográficos do próprio fundador, análises históricas e muitas reportagens investigativas. Com certeza. Além de documentos judiciais de inventário que revelam muita coisa. A gente vai investigar como um jovem lá do interior do Paraná, sem recursos praticamente, construiu a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que virou a 5ª maior do Brasil. É uma trajetória em tanto. E, olha, para a gente entender a rigidez dessa igreja, a gente precisa dar um passo atrás. E ir lá para o interior do Paraná, na década de 30. Reserva, né? Onde ele nasceu. Exato. Em Reserva, no dia 4 de julho de 1936. O David nasceu numa família de agricultores que não era só católica. Era de uma devoção muito, muito fervorosa. As fontes até citam que a família dele organizava aquelas grandes festas para São Gonçalo do Amarante, não é? Sim, festas enormes, com direito a fogueiras gigantescas, mastros, aquela coisa folclórica bem tradicional. Ele chegou a ser congregado mariano. Então, a raiz dele era profundamente imersa na tradição católica. Tá, mas aí tem uma ruptura muito louca na história, porque depois que o pai morre e eles vão para São Paulo, a mãe dele se converte ao evangelho e ele detesta, certo? Nossa, ele odiava. A repulsa dele inicial era fortíssima. Quando a mãe dele levava os cultos lá para casa, ele ia lá e ligava o rádio no último volume de propósito. Sério? Só para atrapalhar? Para atrapalhar. Ele não queria saber daquilo de jeito nenhum. Mas aí, a chave vira num dia bem específico, em 6 de julho de 1958. A famosa conversão. Isso. Ele estava voltando de uma matiné, uma festa, em São Paulo, e passa na frente de uma igreja chamada Maravilhas de Jesus. Ele escuta os cânticos, entra e, bum, tem uma experiência espiritual avassaladora com a pregação do pastor Jonas da Cruz. É quase como, sei lá, um fã de rock pesado que de repente vira o maior cantor de ópera, sabe? É uma virada de 180 graus. Total. E a prova de quão radical foi essa conversão é o que ele faz logo em seguida. Ele pega todas as imagens católicas que ele tinha, leva num terreno baldio e simplesmente destrói tudo a marretadas. Caramba! Sim, quebrando fisicamente o passado dele. É um ato super violento contra a própria história, né? Mas peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Se ele encontrou a salvação nessa igreja Maravilhas de Jesus, por que ele saiu de lá para fundar a própria igreja, a Deus é Amor, só 4 anos depois, em 1962? Então, aí entra o contexto histórico do pentecostalismo da época. As igrejas mais antigas estavam começando a se modernizar, sabe? Flexibilizar regras, permitir rádio, um vestuário menos rígido. Ah, entendi. Uma adaptação ao mundo urbano. Exato. E o David Miranda achava isso um absurdo. Para ele, modernizar era se corromper. Ele sentia que precisava de uma doutrina muito mais rigorosa, de uma santidade extrema. E aí ele tem aquela revelação divina. Isso. Ele conta que acordou de madrugada, recebendo o nome Igreja Pentecostal Deus e Amor diretamente de Deus. Pega um dinheiro de rescisão e abre a primeira congregação num salãozinho na Vila Maria. Certo, vamos desempacotar isso, porque a partir daí ele cria aquele famoso regulamento interno, que é o pilar da instituição. Gente, estamos falando de 285 recomendações de comportamento. É um controle absoluto do cotidiano, né? O nível de isolamento social que essas regras causavam era gigantesco. Sim, e a lista é infinita.
Mulheres não podiam usar maquiagem, não podiam cortar as pontas do cabelo, calça comprida era proibido para elas, homens não podiam usar bermuda nem ter barba. Nem dentro de casa eles podiam relaxar. Sim, e a TV, né? O grande inimigo. O olho eletrônico da besta. Mas a regra que me deixa mais perplexa de verdade é a proibição do esporte. Proibir um brasileiro de bater uma bola... É muito drástico, né? Total. Então, eu te pergunto, se as regras eram tão sufocantes assim, por que milhares de pessoas no Brasil e depois em 136 países continuavam se juntando a eles? Qual era a recompensa? A isca principal, sem dúvida nenhuma, era a promessa imediata de milagres e curas divinas. E a grande sacada genial do Miranda foi como ele usou o rádio para divulgar isso. O Voz da Libertação. Exatamente, o programa Voz da Libertação não era ele lá dando um sermão chato de 1 hora. Ele transmitiu o caos do culto. Eram testemunhos ininterruptos de exorcismos, gritos e relatos de curas instantâneas. Nossa, imagina a prova social que isso gera. Você tá na sua casa, doente, e ouve na rádio a voz de uma pessoa jurando que entrou paralítica e saiu andando. A própria voz do fiel era o marketing da igreja. Sim, o testemunho popular era o motor da expansão. O apelo emocional disso para quem não tem acesso a hospitais bons é infinito. Mas essa promessa ininterrupta de milagres cobra um preço, né? E as nossas fontes trazem o lado muito sombrio dessa história de cura divina. Infelizmente, sim. Quando você condiciona a salvação e a saúde física ao nível de fé da pessoa, começam a acontecer tragédias silenciosas. Conta aquele caso das medicações que está nos arquivos. Tem um relato documentado de um homem hipertenso que frequentava a igreja. Ele foi convencido pela pregação de que já estava curado por Deus e, num ato de fé, ele simplesmente jogou todos os remédios de pressão no esgoto. E ele sofreu um derrame, certo? Exato, um derrame cerebral fatal pouco tempo depois. E a resposta institucional, muitas vezes, é colocar a culpa no fiel, dizendo que faltou fé, e não na doutrina que o incentivou a abandonar a medicina. É cruel, mas as tragédias também foram em grande escala. Eu tô lembrando aqui daquele episódio em São Gonçalo, em 1976. O desabamento do templo é um dos dias mais tristes da história da denominação. Eles iam inaugurar um mega templo, e a expectativa de ver o Miranda e receber milagres atraiu uma multidão incontrolável. Eram pessoas desesperadas, né? Tinha até gente em cadeira de rodas. Sim, cadeirantes sendo carregados. A pressão da multidão foi tão grande que uma laje acabou cedendo e mais de 20 pessoas morreram pisoteadas ou nos escombros. E o detalhe é que ele fugiu, não foi? Os autos mostram que o David Miranda saiu do local às pressas, temendo ser linchado ou algo assim. Ele foi processado, enfrentou a justiça por anos e só foi absolvido quase uma década depois. Caramba. E a violência em volta dele não parou por aí. Com a fama, vieram inimigos muito reais. Em 1992, ele quase foi morto no próprio púlpito em São Paulo. Um homem armado invadiu o culto e atirou. O disparo pegou de raspão no rosto dele. Mentira? De raspão? Sim, por centímetros ele não morreu ali no altar. E antes disso, em 1989, no Peru, ele fez uma concentração enorme em Lima, enquanto o grupo terrorista Sendero Luminoso estava explodindo bombas na região. Uma tensão constante. O que nos leva àquela imagem icônica que todo mundo que conhece a Deus é Amor lembra. O púlpito de vidro. O famoso vidro blindado. Gente, a ironia visual e teológica disso é absurda. Você tem um homem que passou a vida inteira na rádio pregando proteção divina absoluta, prometendo que Deus curava tudo, mas ele mesmo precisava se trancar numa fortaleza de vidro à prova de balas para pregar para o próprio rebanho. O simbolismo disso é muito forte. Aquele vidro não isolava só do perigo físico. Ele acabou isolando o líder dos fiéis. Ele passava a pregar lá de dentro daquela caixa blindada intocável. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque o vidro blindado não protegia só um missionário, ele protegia o líder de uma máquina financeira trilionária. O salto patrimonial da igreja e da família é um capítulo à parte.
O contraste entre a doutrina e a conta bancária é bizarro. Eu fiquei chocada com os números do inventário dele de 2015. A fortuna declarada era de 86 milhões de reais. E, olha, tem dissidentes e ex-membros que afirmam que o valor real passava fácil dos 500 milhões. E não era dinheiro parado, né? O patrimônio era digno de um CEO de multinacional. Sim, prédios comerciais inteiros, dezenas de apartamentos de luxo em bairros caros de São Paulo como Aclimação e Liberdade, grandes fazendas e um império de emissoras de rádio. E o estilo de vida que as fontes relatam. Caminhões da Mercedes, frotas de BMWs blindadas, ele circulava muito de helicóptero, tinha até um heliponto na sede mundial lá na Baixada do Glicério. Sem contar os investimentos pesados na Bolsa de Valores, comprando ações da Petrobras, guardando fortunas no Banco do Brasil. E aí eu te pergunto, como que eles conciliavam isso? Conciliar como, você diz? O discurso. De um lado, você tem fiéis de origem super humilde que doavam o pouco que tinham acreditando que estavam se desapegando do mundo material e do luxo porque isso era pecado. Do outro, o líder deles está literalmente operando na Bolsa de Valores e voando de helicóptero. É a grande contradição do pentecostalismo de massas. A justificativa interna quase sempre é que a infraestrutura, os helicópteros e as rádios eram ferramentas necessárias para espalhar o evangelho mais rápido. A famosa desculpa estrutural. Exato. Só que o dinheiro não financiou só o evangelho. Ele infiltrou o núcleo da família. E o que a gente vê na sequência da história é que o poder e o dinheiro acabaram destruindo justamente aquilo que ele mais tentou blindar. A própria família. Os muros altos seguraram a TV lá fora, mas os escândalos nasceram lá dentro. Teve de tudo, né? Filhos envolvidos com drogas, divórcios públicos, o que era um tabu colossal na igreja dele. Foi uma sucessão de crises. Mas o fundo do poço em termos de imagem pública familiar aconteceu em 2005. Foi um caso de violência doméstica que chocou todo mundo. Ah, o boletim de ocorrência? Isso. O próprio genro dele, o Sérgio Sora, que era o vice-presidente na época, junto com a filha do Miranda, a Leia, acionaram a polícia. Eles denunciaram que o David Miranda estava agredindo violentamente a esposa, Ereni. Nossa, e qual foi o motivo relatado na polícia para essas supostas agressões? O estopim seria a descoberta de supostos casos extraconjugais por parte do missionário. Gente, imagina o choque disso para uma membresia que era proibida até de usar maquiagem. E a resposta da liderança? A defesa dele alegou que era um complô do genro para dar um golpe e tomar a igreja. O genro e a filha acabaram sendo expulsos temporariamente, mas o dano à imagem de família perfeita já estava feito. Totalmente esfacelada, e toda essa paranoia, o isolamento, tudo isso desemboca num final trágico e muito solitário para ele. Fevereiro de 2015. O David Miranda estava com 78 anos e vivendo completamente isolado numa propriedade gigante na Serra da Cantareira, separado no dia a dia da esposa. E aí acontece o trote telefônico. Sim. Uma ligação de dentro de um presídio. Criminosos comuns aplicaram o golpe do falso sequestro, dizendo que tinham pegado uma das filhas dele. Ele entra num pânico tão absoluto que sofre um infarto fulminante. Sabe, o peso quase literário desse final me arrepia, porque pensa bem. O homem que dedicou a vida a exorcizar demônios, que sobreviveu a tiro, a bomba, que dizia ter controle sobre forças espirituais fortíssimas, termina a vida sozinho, derrubado pelo medo de uma mentira contada no telefone por um golpista qualquer. É a vulnerabilidade humana cobrando o preço. O vidro blindado não parou aquela ligação. Exato. E o infarto não encerrou a história, né? Pelo que a gente viu, só abriu as portas para o caos total pelo controle da igreja. Foi o estupim de uma guerra fria que dura até hoje. A viúva, a Ereni, assumiu a presidência, mas a igreja simplesmente rachou em duas alas principais. Quais são os lados dessa briga? De um lado, a ala conservadora, que é muito ligada à filha, a Leia Miranda. Eles defendem manter o rigor original, não mudar nenhuma daquelas recomendações de vestuário e comportamento. As calças compridas, o isolamento, tudo igual. Tudo igual. Do outro lado, surgiu a ala progressista, liderada pelo neto dele, o David Miranda Neto, que fundou um ministério chamado Regenere dentro da igreja. E a proposta dele é oposta. Ele quer modernizar. Sim, ele quer adaptar para os dias de hoje. Ele quer usar tecnologia, mudar as roupas.
Ele mesmo prega de tênis, quer dar um respiro para atrair a juventude que estava embora. E essa disputa gerou uma guerra pública super constrangedora recentemente, né? Com suspensões para todo lado. Sim, a Lea Miranda foi afastada depois que vazaram áudios escandalosos dela na internet, que ela jura que foram forjados com inteligência artificial, diga-se de passagem. Ah, a polêmica dos áudios. E o David Neto também não escapou da tesoura disciplinar da igreja, não é? E por motivos que parecem, tipo, piada hoje em dia. Ele foi punido severamente só porque apareceu numa foto de calção de banho numa piscina. E o estopim da punição maior foi terem descoberto que ele foi bater uma bolinha, jogar futebol num campo lá na base da Portuguesa. Então, o que isso tudo significa? No fim das contas, a geração da internet está expondo os bastidores no nível que o fundador nunca imaginou. Tudo vaza no celular. Dor e pela fé genuína de pessoas sofridas, sustentando um bastidor familiar e corporativo frio, cheio de rachaduras e escândalos. A IPDA está passando pelo maior teste de sobrevivência dela agora. Com certeza. E isso deixa um pensamento muito provocativo para quem está escutando a gente. Durante décadas, aquelas regras super severas da Deus é Amor tentaram isolar os fiéis, construindo muros morais altíssimos para se proteger da corrupção e dos perigos lá fora. Para manter o mundo do lado de fora. Exato. Mas, no fim, não foi o mundo secular que derrubou a paz do David Miranda. Foram os elementos humanos mais básicos e antigos possíveis, a traição conjugal, a disputa de poder por herança, irmãos brigando e o medo causado por um simples trote. Será que existe um muro alto suficiente para deixar o mal de fora, quando a verdadeira ameaça quase sempre mora dentro da própria casa? É uma grande questão. Uma reflexão pesada para a gente encerrar a nossa análise de hoje. Continuem questionando o que está por trás das grandes instituições. Até a nossa próxima imersão, pessoal!